Deus. Aí. Ao vivo. Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Começando aqui uma live especial hoje, um tema muito importante, liberte-se da culpa para ocupar a nova terra, no nosso canal Liberte Sua Mente. Você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. Estamos aqui para trazer esse tema, um bate-papo com você. Convidei algumas pessoas muito especiais, muito queridas, que têm feito uma grande diferença na vida de muitas pessoas e na minha vida. E aí, deixar para que eles também se apresentem aqui. Mas antes disso, vou pedir para você que acabou de entrar, já compartilha essa live, já curta. Vamos ajudar para que chegue no número maior de pessoas, beleza? Show! Vamos lá, então, Marcos André. Oi, gente. Obrigado pela presença. Show, André. Gratidão por ter convidado a gente. Eu sou o Marcos André, do canal Espiritualidade Estelar, que é uma plataforma de estudo no YouTube que a gente criou para tratar de temas da espiritualidade, sempre com uma visão universalista e que leve em consideração o intenso acoplamento de hierarquias estelares e cósmicas nesse processo de transição planetária. E esse tema que o André trouxe é muito importante, porque a vibração da culpa limita muito a nossa capacidade de expansão de consciência e nos tira de um padrão de frequência compatível com o surgimento de uma nova Terra, com essa nova linha temporal, esse novo futuro que está sendo plasmado aqui para a nossa amada Mãe Terra. Robson, se apresente aí para o pessoal. Pessoal, boa noite, sou Robson Soares. Também venho trabalhando nessa missão, junto com nossos irmãos Andrés aqui, né? Trabalhando nessa missão coletiva, que é trazer conhecimento para todos. Sou dirigente do Ohana Espiritualista Fortaleza, aqui em Fortaleza, Ceará, e também estamos ajudando outras pessoas, não somente online, mas no espaço físico, e esse processo já vem crescendo cada vez mais. Trabalhamos no despertar de consciência de pessoas com cursos, formações e atendimentos. Eu sou canalizador da técnica da liberação apométrica gama, trabalho aí com essa filosofia da apometria, que é a cirurgia também energética e espiritual. Então, a gente tem uma carta de instrumentos para ajudar as pessoas. E também sou médico que incorpora o Dr. Pacha Velansky, que pode ser que ele apareça ou não sei, né? E aí acaba que vamos passar para todos nós aí esse conhecimento de hoje. Que hoje, quando a gente começa a falar, a gente não sabe o que sai da boca, porque a gente começa a canalizar tudo. A gente começa a ser inspirado. Toda vez que começamos a tratar de temas espirituais, a gente começa a ter o acoplamento da hierarquia. Quando esse homem fecha o olho aqui, pode esperar. E aí o CPD começa a... Não tem jeito, mano, não tem jeito. Barato. É o que acontece com a gente, né? É um tema que a gente permite que a fonte do universo nos guie, né? Acontece um tratamento duplo, né? Em nós, no universo, em todas as instâncias. E estou muito feliz por vocês terem aceitado o convite. Vocês sabem muito bem que eu estou começando um novo trabalho, um novo trabalho profissional, um novo trabalho espiritual, recomeçando, como se tivesse renascido de fato. E a melhor palavra acho que é essa. E a gente tem trazido sempre essas mudanças para a nossa própria vida. E é muito importante, até para você que está nos assistindo aqui, saber que existem muitas coisas que nos prendem ao passado, muitas coisas que nos impedem de fluir. E um primeiro tema que nós escolhemos para estar aqui, para já iniciar esse pontapé inicial dessa nova fase, novo trabalho que eu tenho feito, eu junto, inclusive, aqui com o Marcos, com o Robson, que são pessoas que fazem um trabalho incrível no Ceará, em Fortaleza, e também, claro, nível planetário. A gente também quer que você que está assistindo possa promover mudanças e se libertar de coisas que te prendem. E a culpa foi escolhida como primeiro aspecto, porque é um dos que mais tem impedido, provavelmente você que está aqui assistindo agora, de fluir na vida. E nesse sentido é que eu quero, ainda mais uma vez, para que você que está assistindo agora, compartilha o link dessa live, já curta, comente e de cara, é uma live que nós vamos trabalhar junto com você que está assistindo. Então já peço para você, coloca no comentário aqui o que você pensa sobre culpa, coloca suas perguntas também aqui. Suas dúvidas aí, isso.
Não é não, Marcos? Isso, põe logo as dúvidas aí no comentário que o André vai destacando, a gente vai respondendo e vai trabalhando e vai aprofundando nesse tema tão importante. Exatamente. Porque a live ela é feita de todos nós, né? Porque não adianta a gente falar se as pessoas querem dar sugestão, pode ter dúvidas que podem vir, eu acho que faz a live são as pessoas que participam dela, né? Os espectadores. Vão colocando perguntas, dúvidas, que mesmo que as simples que sejam, na hora que chega a pergunta, os nossos mentores começam a trazer ensinamentos novos, então é muito bom para todo mundo. Então interajam, gente. A beleza da live é a interação da gente com o público. Essa é a parte mais gostosa de interagir com vocês. E vamos lá, por que a gente escolheu esse tema, né? Porque esse tema, na verdade, me foi trazido, por um mentor espiritual, um espírito que tem me acompanhado, tem se apresentado cada vez mais próximo, um espírito que não é daqui, originalmente daqui, mas os espíritos com os quais eu trabalho já há algum tempo aqui em São Paulo, na minha vida profissional, foram me ajudando a elevar minha frequência para chegar no momento de entrar em contato com esses espíritos intergalácticos. E um deles, que é o que está me acompanhando agora, ele me intuiu, me inspirou na segunda-feira, após a live de Meditação Mundial pela Paz, no canal do Pava, quando eu terminei a live, após uma meditação incrível que todos nós vivenciamos, já co-criando, Marcos e Robson, foi uma live que a gente co-criou a nova Terra, o novo planeta Terra. E naquilo que, 2.000 pessoas co-criando a nova Terra, e terminou a live, todo mundo numa vibração assim de esperança, de renovação e de, puxa, deixa eu arregaçar as mangas e vou trabalhar. Eu parei aqui, eu fiquei um tempo assim num estado meio alterado de consciência, e continuei refletindo sobre mim, porque aí agora é a minha lição de casa. A meditação acabou com todo mundo, mas agora é a hora de eu fazer a minha lição de casa, de eu renovar meu sentimento, de eu acessar minhas crenças limitantes e transformar, de me reconciliar com fulano, ciclano e tal. Aí o que aconteceu? Nisso eu pensei, fazer uma live quinta-feira. E eu divulguei no canal do Pava, uma live de quinta-feira. E eu sabia que o tema seria definido, e as pessoas seriam convidadas. Aí se apresenta esse espírito, e ele me diz ao pé do ouvido: liberte-se da culpa para ocupar a nova terra. Parece até meio sonoro, né? Liberte-se da culpa para ocupar, ocupa e ocupar. Eu não sou assim meio poético, mas é para dar bem. Foi inspirado, não tem como ser eu, né? E aí foi quando veio esse tema, aí eu falei, putz, é isso, mano, vou fazer esse trabalho de, libertar de culpa, sejam quais forem. E aí eu tava descendo as escadas para ir embora, mas falei, nossa, eu posso fazer com outras pessoas. E aí na hora, Marcos, André e Robson vieram à mente. Eu já peguei o celular, era 11 horas da noite, quase meia-noite, não lembro se vocês lembram, mandei direto, mensagem na hora. E pessoal, você que está assistindo aqui, eles aceitaram na hora, aceitaram, porque já estava programado isso, a gente se comunicou mentalmente primeiro. Então, só para vocês terem noção, porque muitas vezes você que está assistindo aqui, até com medo de errar, porque a culpa também gera um medo de errar. Naquilo que você tem medo de errar, você acaba truncando as coisas, esperando um planejamento perfeito, esperando a estratégia melhor. E quando isso acontece, muitas vezes um bonde passa e você perdeu. Então, eu fui na hora, já comecei a falar com os caras, com eles, e a gente está aqui agora com você. Olha que maravilha isso. Não deixe... Estava escrito, né, Elvira? A Elvira já colocou aqui, né? Estava escrito. Já estava escrito para essa live, né? Beijo para você, Elvira. É bem isso. Então, repito, galera. Curta essa live, já manda para a galera, comenta, manda no seu WhatsApp e já manda suas perguntas aqui para a gente, que é possível que algum desses espíritos, ou do próprio Dr. Pacho, esteja aqui com a gente hoje. Beleza? Agora, Marcos, o que você pensa sobre quais são as consequências da culpa na nossa liberdade de ser feliz? Campo áurico, né? Isso, exatamente. Gente, vamos começar com um axioma.
vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. O que é que isso significa? Que a todo tempo nós estamos co-criando, programando a nossa realidade. O conteúdo do nosso pensamento e sentimento cria uma onda co-criacional que interage com os nossos corpos sutis e atrai aprendizados e experiências em nossas vidas. Pois bem, quando a gente entrelaça-se com o sentimento de culpa, a primeira coisa que acontece é que a nossa consciência fica aprisionada no passado. Então eu não consigo avançar e mudar o meu padrão de frequência. E se a gente for analisar o sentimento da culpa, ele não é em nada evolutivo para o nosso ser. Porque pensem comigo, será que realmente existem erros? Ou não são tudo experiências? Será que aquela experiência dolorosa a qual nós nos culpamos, será que aquilo não é um mecanismo evolutivo? Será que naquele momento a gente estava expressando o nosso ser divino? Ou nós não estávamos sendo influenciados pelos conteúdos e pendências da nossa ancestralidade, pelos traumas da nossa criança ferida, pelos traumas de outros processos encarnacionais nossos, pelo nosso campo mórfico familiar? Será que aquela ação a qual nos culpamos não é um padrão de repetição do meu campo mórfico familiar? E a atuação do quadro obsessor? Então, quantos por cento da minha essência eu realmente estou conseguindo manifestar? Então, por que eu estou me culpando por esse processo? E é o que acontece com a culpa. Eu entro, por conta de Deus ser um Deus, um co-criador, em um looping de emoções densas. E eu crio formas negativas que vão me entrelaçando com todas as pessoas do planeta que estão no padrão de culpa. E a minha vibração fica paralisada. E ao invés de eu mudar o meu padrão de frequência e co-criar uma nova existência, de disseminar luz, de ajudar outras pessoas, que seria uma forma de repente, eu reconstruir a minha realidade e de resgatar essas cocriações densas, eu fico paralisado nessa energia. E aí eu vos pergunto, quantas pessoas vocês acham que não vibram nesse padrão? Quantas consciências, ao desencarnarem, conseguem olhar para a linha temporal do passado da sua vida e dizer, nossa, que vida bem vivida? Ou vocês acham que a grande maioria das consciências não ficam presas nesse sentimento? E aí, pelo entrelaçamento quântico, né, André, a gente se entrelaça com todo mundo que está nesse padrão de culpa. Então, vejam, é como eu falo, não há espaço para a culpa na matéria. Na matéria existem muitos fatores que nos influenciam a aprendizados densos. Se nós passamos por um aprendizado denso em nossas vidas, aquilo passou. O presente é a dádiva divina, o presente. E através da nossa mudança no agora, a gente pode co-criar uma nova realidade. Se eu fico preso no passado, eu não consigo me transformar. E eu não consigo semear luz para uma nova terra. Então, a culpa é um looping de sentimentos inferiores. Um quadro de auto-obsessão, que é a principal forma de paralisar uma consciência na Terra. O quadro obsessor faz de tudo para que você se sinta culpado. O dogmatismo religioso trabalha com a culpa para aprisionar as consciências. Então, o primeiro passo para que a gente possa estar semeando luz na nova terra é se libertar desse sentimento, pois assim vamos conseguir plasmar uma nova realidade para nós e sermos servos do Altíssimo, servos da luz, trabalhando em prol do despertar de outras consciências e principalmente do resgate da nossa consciência, do despertar da nossa consciência. Não é não, Robson? O que tem a dizer sobre culpa? Eu já nasci na culpa, né? A gente já é criado para ter culpa. Peraí. Desde que nasce, as pessoas já nascem assim, olha, você criança, já por ter mamado na mãe, você já tem pecado. Já pensou, só por causa que você tá mamando na mãe, já puxa o pecado da mãe, já é ensinado isso desde tudo pequeno. É pecado. E aí, tipo, gente, eu mal nasci, tô me lembrando da outra vida, já tô lascado nessa, mal comecei, né? Já comecei com aquela coisa. Então, assim, a gente já foi programado para isso, desde pequeno. E nem culpa nossos pais, porque eles também foram ensinados assim, né? Já desde ancestralidade de muito tempo. Então, a culpa faz parte, porque você tem que se sacrificar, você tem que se humilhar para você ter uma coisa. Ah, não, você é maravilhoso, porque você precisa. Você não serviu desse jeito, pronto, você vai para o inferno. Ah, você não foi assim, agora a sua vida vai ser daquele jeito. Então, tudo é apontando o dedo para você. E aí, o que acontece? Cria-se uma programação de culpa dentro do coração da gente. E aí, como é que a gente vai conseguir... Tudo que a gente vai fazer é pensando, eu estou no lugar aqui, não era para mim estar aqui, não era para mim estar em casa orando. Não era para estar aqui, não, é porque eu não fiz aquilo ali.
agora isso não vai Estou dar certo. recebendo essa punição porque eu fiz isso, então você está se culpando por uma coisa que aconteceu na sua vida. Aí tudo é tipo, não, eu tô merecendo isso porque eu tô merecendo, é castigo mesmo, porque eu dormi e não rezei, não sei o que, não sei o que. Então, é uma programação que a gente já vem de muito tempo. Isso já nossos ancestrais. Nossos ancestrais, tudo que fazia, pé neles, entendeu? Tudo que fazia, cobrança neles. Então, eu, principalmente que sou afrodescendente, né? Tudo que faz, podia, se olhar para um signo diferente, pisa, batia, né? Em outra língua, coça, né? Na cidade fala de coça. Então, sempre era aquilo. Então, a pessoa já nasce com medo, já cresce assim, com medo, não pode falar, não pode ter nada. Eu falo isso dos próprios conteúdos que eu tive, que quando eu comecei nesse mundo espiritual, né? Nessa parte espiritualista, eu comecei não, jamais, ninguém vai me escutar. Não. Eu não sou merecedor. Não sou merecedor. Deus me livre. Já pensou eu ir fazer um vídeo e as pessoas começarem a reclamar de mim? Eu palestrar no evento, Deus me defenda. eu ter prosperidade, ou seja, toda essa programação. Então a gente já vem com aquela condenação, já autocondenação, não precisa ninguém apontar para você, já vem. Porque, tipo assim, cara, não merece, porque você não tem o mesmo conhecimento, não porque você não é o mesmo médico, porque você não incorpora daquele jeito, então você não pode falar, você não tem isso. Então você já vai auto-sabotando, porque a gente já é criado para se auto-sabotar mesmo. Entendeu? Então, tipo, eu, principalmente aqui, faz não porque você é burro. Eu escutei quantas vezes que você vai ser motorista de ônibus. Quantas vezes, tipo assim, você não vai estudar, você vai ser lixeiro, eu não estou condenando nenhuma profissão, jamais. Mas era uma condenação que era feita porque ninguém enxergava o seu potencial. E como se aquilo fosse uma coisa ruim, extrema. Entendeu? Hoje, cada um tem seu trabalho, maravilha, louvável é. Mas ele vinha pra gente como um medo. Né? Qualquer coisinha, vai fazer isso, não vai fazer. Se não for médico, não vai crescer na vida. Se não for advogado, não vai ser ninguém na vida. Então você fica se culpando porque você não consegue, seu intelecto está ligado para uma coisa e de repente você tem que forçar a fazer outra para agradar os outros. E quando você não consegue, é frustração. Se você consegue, depressão, suicídio. Se não consegue, sabotagem, autossabotagem, não quero mais nada, vai fugindo. Vai para país, vai para um lado, vai para outro país. Não é esse país aqui, não, é outro. Não, é esse aqui não. Vai para o relacionamento, não é esse aqui não, é outro relacionamento. Não é aquele outro. E acaba não resolvendo o problema, porque a culpa está aqui dentro. Pode mudar o CPF, pode mudar a biolocalização, pode mudar tudo, mesmo jeito. E a culpa, achei interessante, o André, isso que o Robson falou, porque ela pode jogar a gente no estado de conformismo. Porque ao invés de você perceber por que aquilo está acontecendo comigo, então, por exemplo, ao invés de eu perceber por que eu estou atraindo, que ele deu exemplo, relacionamentos abusivos para o meu campo, porque eu estou criando um padrão de onda que está trazendo isso para mim, ou isso é um padrão do meu campo mórfico, da minha ancestralidade. Se eu estou no processo de culpa, eu não vou ter lucidez para ver isso. Eu vou simplesmente dizer, eu estou fazendo isso porque eu sou culpado, porque eu fiz isso, e aí ele abusou de mim, eu mereço. Então, esse processo da culpa é uma das maiores paralisações evolutivas, não é, André? E, André, tudo é frequência, não é? Você pode falar sobre isso. Tudo é frequência, não existe culpa, são leis físicas. Sim, e de fato a culpa é uma ilusão, né? É uma grande ilusão que foi criado aqui no planeta Terra para escravizar consciências, né? E é um tipo de vibração realmente ela foi muito bem arquitetada, teve uma engenharia da estrutura vibracional dessa forma pensamento para fazer com que ela conseguisse paralisar a pessoa sem que você precisasse paralisar ela mesma. A culpa, ela faz com que você se puna autoparada tão profunda, essa punição, uma punição que na verdade você não se sente merecedor da felicidade, merecedor de continuar vivo, que aquilo que você fez e o resultado pode ter sido diferente do que você esperava ou que tenha sido vamos dizer assim, prejudicou alguém. É um circuito que foi enxertado no campo mental da humanidade para que a própria pessoa criasse um sentimento de indignidade humana
E, além disso, ao sentir isto, ela cria um campo vibracional nela de frequência muito baixa, tão mais baixa do que nos níveis animais, porque o animal não tem pensamento contínuo, mas a culpa ela consegue fazer com que ocorra um autoaniquilamento. E isso faz com que as pessoas, uma vez com a vibração da culpa nessa frequência, depois que ela morre, que ela desencarna, ela pode ser escravizada pelas entidades menos felizes no plano astral, as quais apenas simplesmente dão um comando: oh, você é um verme, você não vale nada, porque você fez isso, isso, isso. Dispara o circuito da culpa, dispara o mecanismo da culpa, o espírito desencarnado passa a ser escravizado ali por ondas hipnóticas muito facilmente. E quando você vai ver, muitas vezes você está encarnado, porém uma parte da sua memória está lá naquele lugar e muitas vezes você é puxado para esse lugar, no plano astral inferior, onde existe um elo, vamos dizer, uma conexão da frequência da culpa em você. E muitas vezes você está encarnado, vivendo, tal, fazendo suas coisas, mas muitas vezes você passa a ser teleguiado por conta dessa energia da culpa que você está trazendo. E aí o que o Marcos falou no começo, foi sensacional essa pegada que você falou da religião, né? Tem religião, e claro, todas, né? Porque o principal meio pelo qual foi trazido culpa, né, para nós, e que se instalou de forma muito bem, foi na questão da religião. Né? Porque é um Deus que vai te punir. Ou é um então... Deus punitivo, tudo é pela ordem do medo, né, André? E da culpa. E aí isso já joga as pessoas desde o berço nessa programação. Sim, sim. E olha, gente, a frequência... Alguém perguntou aqui, né? Já vamos colocar o pessoal participando aqui. Qual é a frequência da culpa? Vamos ver. Acho que foi a Elvira que mencionou sobre isso. Eu preciso dar uma olhada na tabela do Hawkins, mas é frequência baixa. É frequência uma das mais baixas, tá, porque é uma auto-obsessão, é uma negação ao seu eu divino. Você está negando o seu divino. É uma das vibrações mais baixas. E, André, você começou a live falando de uma coisa que eu achei muito interessante. Você começou a falar que o medo é um dos mecanismos de controle que nos leva à culpa. E aí eu queria perguntar para os amigos que estão assistindo a live se às vezes você não tem medo na sua caminhada espiritual, se às vezes você não tem medo de agir, medo das forças contrárias. E uma das leis que o Dr. Pacha instaurou no Ohana Espiritualista, que ele instaurou 7 leis para que um trabalhador permaneça em alinhamento com a confederação. E a 7ª lei é a lei da coragem. E eu, em todos os meus cursos, as aulas que eu ministro, eu sempre bato na tecla da coragem. Eu queria propor uma reflexão, porque eu sei que muitas pessoas que vão nos assistir, às vezes, ficam paralisadas pelo medo, com medo de errar, com medo de entrar na culpa, com medo, e esse sentimento paralisa. Então, eu costumo dizer, André, que o medo, ele é a ausência de conhecimento e de fé. O conhecimento, nós devemos buscar o conhecimento, pois ele liberta a nossa consciência. A fé é um processo interno. E aí eu vou trazer uma mensagem de um grande instrutor da humanidade que dizia assim: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. O que isso significa? Que se a gente tiver fé, toda transformação é possível. A fé é o combustível de toda cura e de toda transformação. Então, eu convido a todos os amigos que estão assistindo a live, que às vezes estão envolvidos em processos de culpa, de medo e paralisados na sua caminhada evolutiva, que vocês façam um exercício de fé, de conectar-se com o seu coração, de começar a buscar essa energia que vai transformar a sua realidade, vai te libertar de toda a culpa e de todo o medo. Toda vida que vocês tiverem medo, façam movimentos de estudo e façam movimentos de fé. O conhecimento está aqui, o André, eu, Robson, a gente está trabalhando para entregar esse conhecimento para vocês. Mas a fé é um processo espiritual interno da sua conexão com o Cristo cósmico. Senti. Pode falar aí.
O Dr. Pacha fala algo bem interessante sobre isso, que é o sentir e não seguir. É uma frase que adentrou não só no coração, não, foi na alma, multidimensão, multiverso, foi todo canto. Porque a gente é ensinado a seguir. Vamos seguir, o Marcos está falando um negócio aqui, vai seguir, mas a pessoa não sente no coração que aquilo ali é verdadeiro, ela não sente na alma dela que é verdadeiro, porque ela não estuda. Porque eu acho que uma pessoa, para sentir, ela precisa ter conhecimento, não é só escutar o Marcos André como uma pregação religiosa e morreu a história ali. Eu acho que nós estamos aqui, uma coisa que o Dr. Pacha trouxe também, que a gente tem que parar de dizer que é hospital. Um centro espiritual é um hospital, exatamente. Parar de ser hospital, gente. Sabe o que é mudar essa chave de hospital para universidade? A gente vai trabalhar isso desde então, com essa mentalidade que a gente não está aqui não só para curar as pessoas, a gente está aqui para ensiná-las a se autocurarem. Elevar a vibração das pessoas, porque quando você ensina, você vai ensinar Marcos André. Marcos André ensina o André Ramos ensina, e aí eles vão fazer multiplicadores. Uma rede de multiplicação da luz. E aí é mais fácil você trabalhar na universidade com alunos, calouros, e terminar como doutores, do que você simplesmente trabalhar com doentes. Com calouros, e eles vão embora, calouros vão embora, calouros vão embora, calouros vão embora. E aí trabalhar com doente, e aí como é que fica? A gente é médico e a gente morre, que fica como? Não, o Marcos André não está mais na Terra, já foi para a nave dele, foi-se embora. Robson também foi, André também foi. E fica nesse ciclo vicioso de sempre hospital. Ai, não, a gente tem que doar. Ai, não, a gente tem que ajudar. Passar 3 dias trabalhando, né? Hierarquia de luz não entrega o peixe. Ela nos ajuda e nos ensina a pescar. Pois nada da espiritualidade vai causar relações de dependência. Não é, André? Tudo é a nossa independência. Liberte a sua mente. Você vai se libertar. Não somos nós que vamos chegar e atuar e libertar a sua mente. É um processo interno. E é tudo isso que a gente faz. Facilita o processo interno de cada uma das pessoas. Não é, André? Esse processo tem que ser interno. É sempre interno. Sempre interno. Porque é onde mora a fonte do universo, né? A fonte do universo. É um reencontro com a fonte do universo. E essa pegada da culpa que nós estamos falando aqui, pessoal, que está assistindo em casa aí, ó, galera, lembre-se, curta essa live, curta, comenta, manda suas perguntas. Nós temos ainda um tempinho ainda na de live aqui para responder vocês. E curta, compartilhe, porque muita gente está precisando ouvir isso para poder seguir uma vida melhor. Gente, essa culpa, realmente, de fato, nós precisamos nos amar. É um contato de auto-amor profundo. Você com você mesmo. E essa pegada que eu quero dizer aqui para vocês, já o dia de elevar essa frequência, ela passa pelo rompimento do medo também. Como o Marcos comentou, o medo dificulta muito o processo. E nós aqui, no Paz e Amor em Ação, recebemos desde o início da Confederação Galáctica, em especial a Nájila, a Angélica, agora o Rufus, uma orientação para vencer o medo. Porque a culpa pode gerar o medo. E o medo também paralisa. Como é que você sai desse circuito? Primeiro, você admitir que você é coragem. Coragem faz parte das leis da natureza. Coragem tem um quantum vibratório. Então, coragem tem um quantum vibratório. Naquilo que esse quantum, instinto, sobe pelos chakras básico, esplênico, plexo solar, cardíaco e laríngeo, frontal, quando chega no campo mental, do laríngeo para cima, a coragem, ela pode receber, já desde o cardíaco, a vibração da coragem, que é instinto, ela recebe também um quantum de consciência lúcida do reino nominal. Esse quantum de consciência mais ampliado faz com que essa coragem ela se transforme em algo do otimismo. Nós conhecemos como otimismo. A coragem ela começa a ter uma roupagem
de significado para o movimento. Você consegue colocar sentido no movimento da vida que você vai fazer. Não é simplesmente, tenho coragem, vou pular de bungee jump. Não é esse tipo de coragem. É um nível de coragem que você coloca, eu sou coragem. A ponto de você olhar no espelho da consciência com coragem de admitir os seus dons, seus talentos, que você é luz, que você veio aqui para brilhar a sua luz e que você não pode mais ficar aceitando migalhas. E essas migalhas são complicadíssimas, né, Marcos? E pensem comigo, não é doloroso olhar para as nossas sombras interiores? Esse é o maior ato de coragem. Porque para eu enfrentar as sombras externas, as forças contrárias ao processo ascensional crístico, ao despertar da humanidade, eu preciso do maior ato de coragem. Olhar no espelho cósmico e reconhecer que eu sou uma consciência divina, com os meus dons, como a André disse, com os meus potenciais. Mas esses potenciais, eles estão suprimidos, ocultos, por entre capas, grilhões de células, com memória celular, de traumas, de medos, de falhas da personalidade. Personalidade essa que, às vezes, a nossa criança criou camadas de coraças para lidar com o mundo. E a gente precisa conseguir ter fortaleza e coragem para encarar essas sombras interiores, para que a gente possa, sim, ir em direção à luz que nos chama. Só que se eu não entro em contato com essas sombras, elas vão ser usadas como portais por essas forças que se opõem a despertar para nos desviar da nossa caminhada evolutiva, para colocar trabalhadores uns contra os outros dentro de um trabalho espiritual, porque não está sendo trabalhado o ego, a maledicência, e esse trabalho começa com o ato de coragem de se fazer um mergulho interior. E será que não precisa de coragem para olhar para as sombras? Isso é fácil olhar para as sombras? Não. Muitas vezes que a gente está tanto sombra que a gente não consegue ver mais nem o que está na nossa frente, mano. O Masaru Emoto, ele mostrou com experiência de como negativada fica a molécula de água. E o nosso corpo é feito de 70% de água no corpo. Então, se a gente fica vibrando aquela coisa ruim todo o tempo, reclamando, eu não posso, eu não consigo, não, isso ali não vai dar certo, não sei o quê. Você para água parada, dá mosquito e ela fica podre. Então, se eu estou vibrando naquilo todo o tempo, pela ciência, minha molécula está negativada e é consequência que ações vão acontecer com o meu campo energético, espiritual e final no físico, porque isso é chamado de soma. Então, todos os conteúdos vão começar a vir cobrar mais na frente. Vai chegar um ponto que a somatização corporal ela começa a vir com a depressão, começa a vir com a ansiedade, começa a vir com roedeira, com nervosismo, com querer brigar com todo mundo. Então, cuide de você. Para de esperar uma segunda vinda de Cristo. Todo mundo espera e não faz nada. Entendeu? Porque o que acontece é que todo mundo está esperando uma coisa um Salvador, e não faz nada, porque não, vai chegar um dia. Aí se culpa porque, não, eu tomei café na hora que não era para tomar, já não vou ajudar com Deus. Pronto, aí vem a culpa, já estou aqui no meio do furacão, deixa rolar. Deixa aí até... Então, a pessoa ela não está nem aí para sua própria evolução. Então, ela começa a entrar no seu próprio buraco, seu próprio vórtice. E chega um ponto que ela não aguenta e começa a vir os obsessores, começa a vir tudo, a complicar a sua vida. E aí, meu filho, quando vai ver, já está no estado já terminal de sentimento, de emoção, de energia. E aí, tá, o que vou fazer? Né? Reclamar, alguma coisa. Nós precisamos estar muito atentos a essas posições, gente, de a gente não tomar as rédeas da nossa vida. Liberte a sua mente. É o tema do canal do André, a gente se libertar. Se eu estou esperando um outro vir me salvar, eu estou me libertando ou eu estou esperando que me libertem? Vejam, gente, quando a gente começa a estudar um pouquinho da formação da humanidade, a gente vê que a nosso genoma lá primitivo, ele foi construído para ter submissão. Ele foi construído para a gente ser submisso a deuses. A gente não fazer esse trabalho interno de nos responsabilizar. A gente vê a pirâmide de controle planetário é para ter controle sobre as massas. E a massa tem que o quê? Seguir, ser submissa, esperar um salvador. Nós somos os salvadores que nós estávamos esperando. Nós somos todos o Cristo.
Nós somos todos partículas. O Cristo é uma consciência que coabita, que habita todo o universo. O Cristo cósmico é a consciência de Gaia, é a Via Láctea, são as galáxias, são as estrelas. Isso tudo é a consciência crística. Então não é o Cristo que vai nos salvar. Somos nós que vamos ascensionar e libertar a consciência crística, que é todo o nosso universo. Então nós somos esse Salvador que estávamos esperando. E nós só vamos reprogramar nossa realidade com uma mudança de padrão mental, libertando a nossa mente, não é, André? E como isso é verdade, cara, que vibração maravilhosa isso. Gente, vocês estão ouvindo, vocês estão assistindo isso, estão aí? Mano, olha isso. Só de você saber que não é Jesus quem vai te salvar, né? E que na verdade ele não vai retornar, não vai ter um juízo final. Meu, cara, o retorno do Cristo, André, ele retorna interno. O retorno crístico acontece dentro do nosso coração. Então o Cristo vai retornar não como uma figura em Merkabas, em naves para nos salvar. Ele vai retornar dentro do coração de cada consciência que escolhe elevar o seu quantum e frequenciar a consciência crística cósmica. Então o retorno crístico, ele acontece por um processo interno, dentro do seu nível átmico, quando você se liberta da culpa, liberta-se das suas amarras e crenças mentais, sai da posição de vitimismo, toma as rédeas da sua vida, aí você entra nesse novo quantum vibratório para frequenciar a consciência crística. Aí ele retornou no seu coração, ele retorna, e aí toda a sua realidade se transforma. Então, nós somos o Cristo é as galáxias, é a estrela, o nosso universo. 150 mil galáxias é o corpo do Cristo cósmico. E nós vamos libertar esse corpo crístico em ascensão e fusão através do nosso processo de despertar, que é interno. Em nós mesmos, né? Em nós mesmos. Ah, então você quer dizer, Marcos, que eu sou um ser crístico? Exato, somos todos parte do Cristo, não é? Esta é a novidade fundamental. Nós somos seres crísticos, minha gente. E esse ser um ser crístico, é necessário nós rompermos o casulo para, como as borboletas fazem, elas quem produzem as próprias asas dentro do casulo, ainda quando é uma lagarta. Então, essa construção acontece com a borboleta e ela liberta o casulo e consegue voar em 3D, porque antes o mundo para ela é só em 2D. Aí ela ascende, digamos assim, em 3 dimensões e voa e com cores lindas, cores maravilhosas. Como lagarta, ela só tinha o quê? Uma cor só, eventualmente. E só se rastejando em 2D. Então ela sobe numa árvore em 2D, entra no casulo, faz o processo de transmutação interna, só ela mesma. E se você ajuda a borboleta a sair do casulo, o que acontece? Rompendo o casulo para ela não desenvolve as asas. Isso, cientistas já fizeram um estudo experimental sobre isso. E aí, pessoal, traz para você agora. Nós estamos aqui em 3 dimensões. Nós estamos numa 3D. Para nós irmos para 5 dimensões, para a 5ª dimensão, é necessário você entrar no seu casulo e fazer a transmutação de frequência. E nós vamos fazer daqui a pouco uma meditação guiada aqui sobre culpa, o pessoal está pedindo. E você, quando faz essa transmutação de frequência interna no seu campo mental, primeiro aspecto é admitir que você é luz, você é Deus, você é fonte criadora. Você é um ser crístico. Então, olhe no espelho e permita-se perceber um ser crístico. Como assim, André? Eu faço um monte de besteira, mas a grande sacada é que quando você passa um processo de autoconhecimento mais profundo, você começa a filtrar as conexões desse corpo átimo, por exemplo, que o Marcos colocou aqui para vocês. Você começa a filtrar a conexão da fonte do universo com o seu corpo físico, com o seu corpo astral, com o seu duplo etérico, com o seu corpo mental inferior, mental superior. Você passa a limpar essa conexão entre a fonte do universo, Deus, e a sua individualidade. Então, assim como você tem a dualidade onda-partícula pela física quântica, nós temos isso se manifestando de forma maior em termos de individualidade, a mônada que você, da nossa formação, da sua formação, com a fonte do universo, que está em tudo, como o todo está em tudo.
Então, na verdade, nós somos essa dualidade onda-partícula como partículas divinas. E como onda, somos fonte, somos deuses. Então, é essa pegada de você estar em tudo. E ainda nesse sentido, vale a pena você lembrar de que você nasceu para ser feliz. Isso é fundamental. Aí você começa a ascender para a quinta dimensão, criando em você um processo de fraternidade. Fraternidade universal. Gente, tem perguntas aqui. Diga, Marcos. Manda as perguntas aí pra gente. Maravilha. Vamos mandar as perguntas? A metáfora da borboleta foi perfeita para o processo despertar. Perfeita. Porque o processo despertar, ele tem catalisadores. Um catalisador é um facilitador. A gente entra na reação química e depois a gente desaparece. Então a gente entra, auxilia, você faz o seu trabalho interno. E aí quando alguém vai lá e quebra o casulo, o que acontece? A borboleta não cria suas asas. Então, metáfora fantástica do processo despertar, André. E é muito legal o que você está dizendo, porque de fato, gente, é você que cria, que desenvolve as suas próprias asas. Não adianta você esperar que vai ser o médium no centro espírita, que vai ser o seu pai de santo lá no terreiro, ou lá no Ilhéaxé que você vai. Cuidado com as relações de dependência que você cria, porque isso faz com que você não desenvolva suas asas. Toda relação de dependência, muitas vezes ela está sendo sustentada por uma dependência recíproca. Lembra do quanto? Lembra das frequências? No simbiose, está havendo uma troca de energia, às vezes até uma troca de energia. Essa troca de energia acontece porque os dois estão vibrando em mesma frequência. Então não adianta você reclamar, as pessoas reclamarem de que eu fui enganado, ou então fui persuadido, ou então que você reclamar que você foi manipulada ou manipulado por esta ou aquela pessoa. Não adianta você pensar assim. É necessário você lembrar das frequências. Você apresentou um quantum vibracional de frequência, a outra pessoa também apresentou um outro. Ou ela cocriou aquilo. E o que aconteceu? Você fez parte do jogo. Ou então você cocriou uma realidade de falta de dignidade pessoal, você criou uma autossabotagem gigantesca, aí aquele seu namorado, que o relacionamento não deu certo, e eventualmente ele chegou, eventualmente te traiu, e você ficou chupando o dedo, perdeu toda a sua grana, mas na verdade a culpa não é dele. Em verdade, você criou. É uma lei, André. E ele fez parte do jogo. Fez parte do jogo porque vibrou na mesma frequência do que você apresentou. Então, perfeito. É muito louco sair dessa zona de irresponsabilidade, né, Marcos? Irresponsabilidade por si próprio. Isso. Porque a gente para de culpar o outro pelo mal que aconteceu com a gente. É pesado ouvir isso, né, gente? Mas é libertador, liberta a nossa mente, porque a gente começa a buscar internamente as respostas pelo que acontece no externo. E aí vem as respostas, vem a compreensão, vem a fé e vem a transformação. Pergunta, como desacelerar o pensamento? E aí, gente, como é que faz essa? E olha, sei Sônia, o caminho da disciplina e da meditação, mas acredito que os amigos terapeutas também têm outras formas, né? Mas a gente, com meditação e com o trabalho da respiração, a gente consegue exercer muito mais controle sobre a nossa mente. Mas essa é uma rota de disciplina. Vou dar o meu exemplo. Eu tenho a mente muito acelerada. Acho que dá para perceber, né? Eu falo muito rápido, dá para ver que roda num clock mais elevado. Como eu consegui ter domínio de eu silenciar os meus pensamentos, foi com muita meditação, muito trabalho interno, muitas práticas de visualização. Então, vibrar minha energia, fazer Merkabas. Lá no meu canal tem uma aula, Merkabas, onde eu ensino você a visualizar, meditar e construir uma estrutura de defesa multidimensional. Quando você começa a empregar a sua mente para trabalhar o seu campo energético, a sua mente é acelerada, porque você tem muita força mental, mas ela está desordenada. A gente tem que pegar as nossas dons e ferramentas e ter o controle sobre eles. E o que acontece? Quando a gente não doma esse carro mental de alta cavalaria, a gente acaba nos perdendo no nosso pensamento, criando correntes de auto-obsessão. Se eu começo a fazer práticas, pulsar os meus chakras, vibrar uma bola de luz do topo da cabeça até a ponta dos pés, ativar Merkabas, e eu começo a ter disciplina com essas práticas, pouco a pouco você vai tendo domínio sobre o seu campo energético, e a sua mente começa a ficar
mais alinhada, você se concentra numa coisa, você consegue realizar, você consegue fechar os olhos e silenciar sua mente, não fica rodando aquela música chata, não fica aquele pensamento repetido, mas para isso a gente tem que pegar esse poder mental e começar a disciplinar ele através de práticas de visualização, de meditação e principalmente com a nossa respiração. Então, pelo menos foi assim que eu, Marcos, consegui trabalhar o domínio do meu campo mental. Para mim foi simples, dormir. Né? Se a gente consegue dormir. Né? Uma coisa tranquila que você consegue resolver e parar sua mente é tratar o que está preocupando ela. Primeiro, porque aí quando você sabe o que está preocupando ela, por exemplo, eu não consegui me relacionar, eu tenho muitos filhos, está com problema, eu estou com muitos... Tem que saber o que é. Qual é a raiz do problema? Porque não adianta você tacar remédio, tacar medicamento em cima, botar a culpa de porque fulano... Tem alguma coisa te afetando, eu tenho que saber o que está me afetando. Será a preocupação exagerada? Será que é o vitimismo? É a criança ferida? Isso são gatilhos que vão abrir esse pensamento acelerado. Até mesmo a rejeição de não ser aceito, de alguma coisa, tem que entender qual é a raiz do problema e não tacar remédio em cima e botar a culpa no outro, porque é muito fácil para nós dizer que a culpa é do Marcos André, que ele fala demais. Não adianta, eu tenho que entender o porquê que eu estou incomodado, porque ele fala demais. Eu tenho que entender por que está falando isso, por que eu não entendo o que ele está explicando, ele está expressando a forma dele falar. Aí eu já mudo meu pensamento de não julgá-lo porque ele fala demais, porque ele está explicando. Está entendendo a forma de visão? Então, eu preciso entender o que está causando aquilo em mim. Então, não é simplesmente dizer assim, vou fazer uma apometria para ficar calma. Não vai ficar calma, porque se eu não converso com você, se eu não descubro o que está sendo a causa daquilo, cirurgia de consciência, se eu não trabalhar em cima disso, a apometria depois, a psicoterapia depois, isso não vai sanar. É simples, eu preciso saber qual é a raiz. Isso foi muito claro para mim. Muitas pessoas que chegam até mim para se tratar já chegam com 300 remédios, 6 tipos de remédio, ainda não consegue fazer efeito do remédio, toma isso, toma aquilo e não resolve, porque não tratou o que é. O remédio vai gerar uma fuga. Porque vai te dar um sono, vou dormir, vou me acalmar, eu vou tomar um remédio para acalmar a ansiedade, vou tomar um remédio para acalmar o medo, vou acalmar porque eu quero me separar e não consigo, vou acalmar porque eu sou rejeitado pela minha família. Poxa, vamos primeiro identificar isso para tu... tá 10 anos que eu tomo remédio. Então tá com 10 anos que você está empurrando com a barriga seu problema. Porque não adianta você se medicar se você não tratar a raiz. A medicação é maravilhosa para conter que ela não avance, e daí eu tenho paciência e cabeça para eu poder adentrar os níveis internos no que é que está causando aquilo, que muitas vezes são físicos, muitas vezes mentais, emocionais e espirituais. Mas para isso eu vou tomar um remédio e tentar me tratar. Não adianta tomar um remédio e viver tomando remédio, porque não vai tratar a raiz do problema. Então é simples assim. Tem que utilizar das ferramentas alopáticas como um mecanismo de devolver para a gente, às vezes, a sanidade mental e o equilíbrio que a gente precisa para lidar com essas dificuldades. Mas a gente nunca pode se contentar com um alívio rápido. A gente tem que sempre fazer esse mergulho interno. Buscar entender a raiz do problema, a causa. Porque eu costumo dizer, pelo menos nos meus processos espirituais, gente, toda vida que vem uma dificuldade, olha, vem dificuldade, hein, pra gente que é facilitador do despertar, vem grandes provações, não é fácil estar desse lado, gente. Tem coisas que acontecem atrás dos bastidores, né, André? Que poucas pessoas sabem o que a gente passa. Porque trazer trazer mensagem de luz, eu falo um pouquinho, mas são grandes desafios. Eu vou compartilhar com vocês o que me faz passar por esses desertos de uma maneira melhor. Eu busco a compreensão. Porque sempre que eu entro no movimento interno de compreensão, por que isso está acontecendo? Qual é a causa? O que está me levando a essa investida energética, a essa baixa de frequência? Eu preciso compreender. Quando eu compreendo, parece que as coisas ficam mais leves e fica muito mais fácil de superar esses desafios inerentes à experiência encarnacional terrena. Então eu vos pergunto, vamos buscar a compreensão dos desafios que estamos vivendo?
Porque quando vier a compreensão, também vai vir a luz do plano cósmico com a estrada para que a gente supere aquele desafio. Então, eu compartilho com vocês uma forma. Eu sempre busco a compreensão. Veio a tempestade, compreensão, entendimento. Com o entendimento, eu consigo compreender como mudar minha vibração e como agir frente a esses desafios inerentes à nossa experiência aqui na Terra. E as perguntas, André? Sensacional, cara. Sensacional. Você que mandou perguntar quanto estava a vibração, tá 10 mil. Tá 10 mil, o que? Angstroms, né? Tá, perguntou, médio quantos hertz está essa live? O Robson olhou, ele mediu, tá acima de 10 mil angstroms, né, Robson? De angstroms para tá bom é 6 e 500. Tá 10 mil, então estamos no lucro, né? Então tá ótimo, tá quase o dobro da frequência. Aí, ó, essa mesmo. Ó, gente, a Sônia também tinha perguntado na sequência, linkando com essa pegada de como desacelerar o pensamento, porque, por outro lado, também, ela disse, estou fazendo reforma íntima, mas sem querer eu falo alto com as pessoas. Elas percebem meu destempero, sinto muita vergonha. Olha, comentando sobre isso, primeira coisa, né, é o estar fazendo reforma íntima. Muitas vezes a gente está pensando em fazer reforma íntima, mas está fazendo um puxadinho, sabe? No fundo, não é o seu caso, Sônia, mas estou dizendo aqui o que acontece nesse ambiente, muitas vezes até kardecista e tudo, isso. Da pegada da reforma íntima, e aí acaba o grande amigo meu, Newton Zebrack, fala muito isso. Reforma íntima, né? A questão do puxadinho. E aí você não quer, muitas vezes você precisa destruir tudo e reconstruir. É como a borboleta dentro do casulo. Ela teve que desconstruir. Então tem um processo de desaprender para o aprender de fato, para o desconstruir, para poder construir. E tem uma coisa importante, que o lance, a pegada, é que muitas vezes a reforma íntima, ela é trazida como uma grande dose de você não aceitar quem você é. Por isso que vem aqui na pergunta dela, e acho muito legal a Sônia ter trazido, porque, gente, isso acontece com milhões de nós. Isso acontecia muito comigo antigamente, Marcos. Uma autocobrança gigantesca e, ao mesmo tempo, uma falta de aceitar quem eu era. Eu não me aceitava. E aí, nesse ambiente, muitas vezes tinha o quê? O outro. Então, uma parte da pergunta dela que ela traz, mas sem querer eu falo alto com as pessoas, elas percebem meu destempero e sinto muita vergonha. Eu sentia isso também, viu, Sônia? Olha, porque a gente não se sente adequado àquele lugar ou àquelas pessoas, e isso acaba alterando totalmente a nossa possibilidade de brilhar nossa própria luz. Então, de cara, um aspecto dessa pergunta que ela linkou com a anterior é isso. Você pode, permita-se errar. E, na verdade, não vai existir o erro. O que existe é a experiência que você está vivenciando nessa dimensão, e nem tudo vai ser, nem tudo vai agradar as pessoas. E muitas vezes você tem o destempero, só que não se culpe por isso. Aquilo que o Marcos falou aqui há pouco tempo atrás, olhe para você, mas só que nesse olhar se ame também. Aceite-se, faça as pazes com você. Pouco importa o que o outro vai pensar de você. Você não tem um protocolo assinado com ninguém em você seguir algo para ser aceito. Não, o mais importante é você ser aceita, o mais importante é você se gostar e se amar como você é, porque você é uma cidadã do universo. Você tem uma família cósmica estelar que deposita em você um conjunto vibratório a fim de que você ascenda e tenha a sua ascensão primordial. Então, para todo mundo que está nessa pegada aí de uma culpa, vergonha por conta do ambiente que você está no país religioso, cuidado. Muitas vezes é momento... E também cuidado, pessoal, com a necessidade de querer salvar o ambiente ou salvar o lugar, hein? Cuidado com isso. Salvador, cuidado, gente, que aí a carga é grande. Vamos primeiro amar ao próximo como a si mesmo. Tem que se amar primeiro, que nem o André falou. Não adianta entrar nesse padrão, senão você se desintegra, você cai junto com outra pessoa. Você quer botar... O pai José sempre dizia pra gente o seguinte: meu filho, não adianta botar ninguém nas costas com perna fraca. Cai os dois, se fortaleçam primeiro e não põe ninguém nas costas. Dê a mão pra pessoa
saber andar os próprios passos e se levantar também. Então a gente tem essa mania de ir com as pernas fracas e ainda quer botar outras pessoas nas costas, né? Que isso é um padrão de autossabotagem da caminhada espiritual. A pessoa vira o próprio obsessor dela, porque ela quer ajudar todo mundo, e aí acaba de tirar de si uma tranquilidade e acaba entrando no círculo kármico daquela outra pessoa, no campo sistêmico dela, e aí depois pergunta, não sei porque que está acontecendo comigo. Tá tudo dando errado na minha vida. Tá tudo dando errado na minha vida. Por que será? Aí quando vai ver, é ela mesma que está procurando sarna para se coçar. Né? Porque é ensinado para nós que nós temos que dar tudo para a gente poder herdar o reino do céu. É ensinado, eu falo isso porque foram 16 anos na igreja. Eu sei muito bem o que é isso. Então, 16 anos? 16 anos. O Robson, antes de uma igreja, cara, agora que eu te conheci. O Robson tem conhecimento do que é essas crenças limitantes. Ele transmutou aí, rapaz. Eu já vim de lá, meu filho. Sei como é que eu caminho todinho das pedras. Então é ensinado, porque se você não faz isso, se você não dá o seu 100% de fato, você não vai morar com Deus. É isso que é ensinado. Se você não faz isso, não vai ter isso no céu. Se não vai fazer aquilo, não faz não sei o quê. Não sei o quê, não sei o quê. Então a gente é ensinado todo o tempo com a arma na cabeça, porque se você não pode, o medo. Você não vai, então você não vai morar, você fica se condenando todo o tempo. Então a gente que nasce em família tradicional, por exemplo, católico, que é o maior, né? Do Brasil todo, tudo o caboclo vai bater. Tudo o não sei quem vai não sei para onde. Tudo não sei o quê. Viver com pressão, ninguém vive. Eu, particularmente, eu não vivo com pressão mais, não, porque a pressão que eu tenho é alta e não dá mais para viver com pressão. Então, não dá mais. Entendeu? Eu já sei o caminho que me chegou a fazer até aqui, porque antes eu me anulava muito. Me anulava de minhas alegrias, me anulava de minhas situações, eu querendo fazer algo e não podia, porque Deus vai me culpar, Deus vai me julgar, Deus vai não sei o quê, não sei o quê. Então a gente acaba criando um inconsciente coletivo de medo e culpa. E a gente não sabe por que a gente tem medo e tem culpa e de repente só executa no automático. Executa no automático porque é o inconsciente coletivo. Por isso que a gente tem que trocar e começar a ensinar as pessoas. Ensinar você a ensinar outras pessoas. Porque o seu exemplo não é quer ser o ego, eu quero ser exemplo, mas de transformação. Quando a sua transformação ela chega no nível quântico, aquilo é quântico, começa a atrair o outro, é normal, é ciência isso daí. Né? Um exemplo move mais do que 1000 palavras. Eu digo que o exemplo ele move pela frequência. Que é justamente quando você se transforma, você não precisa dizer que você está transformado. O seu exemplo, a sua frequência, já move outras pessoas a entender como você conseguiu esse novo estado de consciência. E aí você começa a multiplicar essa luz. Então, um ponto muito importante que a gente trouxe aqui agora também. Que lindo, fantástico. A Helena disse assim, a síndrome da salvadora quase me leva a desencarnar. Fui tentar salvar quem não queria ser salvo e criei um problema imenso. A Ana. Um beijo, Ana. Um beijo. Menino, acontece com a gente mesmo. O negócio que a gente quer dar, quer ser o salvador, né? Quer ser aí os heróis, né? E aí, isso é uma coisa nossa do ego. É uma coisa nossa do ego. A gente não entende, mas isso também é do ego, porque eu estou comprando inconsciente um pedaço do céu, porque eu estou fazendo bem. Você. Então, quando vai ver, a sua criança ferida que está querendo reconhecimento. Aí você se doa. Não, olha, me agradeceu. Poxa, postou dizendo que eu fiz isso. Poxa, não sei o quê, e alimenta uma coisa errada. Subconscientemente é um mecanismo do ego que te leva a esse processo do Salvador. E aí o que acontece? Está indo pelo caminho errado, você não está usando para ajudar a pessoa, está usando para ser reconhecido. Não é que mas você eu não posso salvar minha mulher? Não posso salvar minha mulher, salvar meu pai, minha mãe, meu marido? Não é falta de caridade? Fora da caridade não há salvação, Robson. Como assim? Não seria um abandono, abandonar as pessoas que moram comigo? Primeiro você cuida de si. Depois você auxilia outras consciências, entregando para ela a vara para pescar e movendo com exemplo. O
O que acontece é que às vezes a gente está mal e está querendo se preocupar com o outro. Sabe quem, infelizmente, porque olha, eu estou na assistência ao ramo espiritualista. Eu vi centenas, talvez até milhares de atendimentos. E o que eu mais vejo, André, e meus amigos telespectadores aqui da live, é mães, mulheres, nesse padrão. Chega lá com problemas de saúde, financeiros, relacionamento parado, tudo a vida de cabeça para baixo. A primeira coisa que ela pergunta para a entidade é: como é que está meu filho? Mas e você? Qual é a pessoa mais importante do mundo? Sou eu. Para o Robson, para o André, o André. A gente tem que trabalhar a nossa consciência. Amar ao próximo como a si mesmo. Como eu vou ser veículo de luz no plano espiritual se eu não me amo e eu não trabalho o meu processo interno? Se eu não tenho equilíbrio, eu vou entrar no padrão de submissão e eu vou atrair pessoas abusivas para o meu campo. Então, no núcleo familiar, você tem que entender até onde você pode auxiliar, porque cada consciência tem os seus retornos cocriacionais, tem o seu círculo kármico, como o Robson falou. E às vezes aquilo é uma escolha evolutiva, e se você interfere na escolha evolutiva que aquela consciência programou antes de encarnar, você está interferindo no aprendizado dela. Nós temos que sempre oferecer auxílio, mas esse auxílio jamais pode ser carregar uma pessoa e jamais pode ser pesar no nosso campo. A gente tem que entregar as ferramentas para que cada consciência enxergue a sua própria luz. E nós não podemos impor. Senão a gente vai ser aquele cara chato que toca com a Bíblia de manhã na porta de casa. Nós vamos voltar nos tempos da catequização. Vamos voltar no tempo da catequização. Exatamente. E não é isso que é tão belo no meu espiritualista? A gente não quer convencer ninguém de nada. A gente só quer propagar informação. E por ressonância, as pessoas que estão no padrão de acessar aquela informação vão ser atraídas pelo aquele conhecimento. Eu não quero pregar na casa de ninguém, nem na porta de ninguém. Bora ser missionário? Né? Batendo porta. Gente, eu fui mais de 2 anos batendo porta na casa do outro. Eu sei muito bem como é isso. Missionário. Deixa eu te falar. Eu tenho um exemplo muito clássico que aconteceu comigo. De pessoas que estavam passando por dificuldade. Então, faz o quê? Olha, Robson, eu estou passando por dificuldade, eu estou precisando pagar meu aluguel, não sei o que, não sei o que. E fui e ajudei. Não estou dizendo que você não pode ajudar, jamais. Eu não sou uma pedra também, né? Não, jamais. Só que aconteceu. No outro mês aconteceu a mesma coisa. Fui lá, ajudei. Robson, eu estou com 3 meses de aluguel atrasado. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ok, ajudei. Quando foi... Veio na mente a espiritualidade já falando isso na minha mente, porque eu tinha um conteúdo de abandono, muito, eu estou dizendo que eu não tenho mais, mas esse era muito forte. Então, aquele agradecimento, aquele dizer que eu era importante, me assaciava meu ego. Hoje eu tenho consciência disso. Aí o que aconteceu? Deu um estalo. Faz o seguinte, paga um curso para os integrantes da família, para eles aprenderem a ser autossuficientes e vai pagar até eles terminarem. E depois você deixa solto para que eles possam viver. Então eu fiquei com aquilo na minha cabeça e fui ajudando até concluir o curso. Aí eu dei um estalo na minha mente e falei assim, vai lá no curso e paga direto para eles. Não manda dinheiro para eles pagarem, não. Aí eu, ok. Aí quando o telefone toca de lá para cá, eu vou obedecer, né? Não sou doido, não é? Aí eu liguei lá, opa, tudo bom? Tranquilo? Eu só queria aí uma conta para poder fazer uma transferência de uns 2 alunos. Só que, qual é o nome? Falei o nome. E quando eu falo assim, não, moço, eles só vieram aqui um dia e já fazem, o curso já vai 7 meses e eles nunca vieram aqui. Então, o que aconteceu? Eu estava atrasando eles, porque eu estava dando dinheiro, eles não estavam progredindo. E o que fez comigo? Eu estava me lascando, porque eu estava tirando da onde não tinha na época. Para ajudar. Para saciar o meu eguinho, que a gente pensava que... lógico que eu fiz minha parte pensando que eu estava ajudando. Mas eles não queriam evoluir. Alguém falou aqui, que a Ana não foi que falou? Foi. Que fez, mas aquela pessoa não queria. Então, é muito tênue essa linha de caridade. Porque a gente acaba quebrando antes do tempo o ovo para o patinho nascer e deixa ele paralítico. Isso. Então a gente precisa ter essa noção de que a gente tem que tirar o ego e esse agradar a criança nossa do ego, de satisfazer-se. Ser reconhecida. E entender, olhar para o lado de cima, que se você quer mesmo ajudar, você
ajuda aquela pessoa a se qualificar, ajuda aquela pessoa a ter um meio de renda. Aquela história do monge, né? Que era daquela vaca, bem conhecida aquela história. O que foi que o monge fez? Ele derrubou a vaca. Mas aquela família que deixou, que tinha só aquilo, se multiplicou, fizeram uma fazenda enorme. Que exemplo grande foi aquele daquele monge, aquela história tão comum. Por que, que você está impedindo o ciclo kármico dos outros por causa de ego? Por quê? Aí você se pergunta e você mesmo se responde. Eu não estou aqui para dizer nada. Aí você vai falar, Robson, mas como é que eles vão atrás de trabalho com fome? Aquela velha desculpa para continuar a fazer o erro. Como eu estou lhe falando, você pode ajudar eles começarem a caminhar. Não seja a moleta deles pro resto da vida. Ajude sempre as consciências a sair daquela padrão de necessidade para entrar num padrão. Isso, ensine a pescar ao invés de dar o peixe eternamente. Isso que a hierarquia sempre bate na nossa tecla, para não criar justamente essas relações de dependência, porque acabou, gente. A transição planetária está aí. As consciências têm, não dá mais. Já foi o período, já deu o que tinha que dar. Agora a gente precisa despertar, o relógio está batendo, o tempo urge, está na hora de despertar, não é? Exatamente. Maravilhoso isso, gente, maravilhoso. Eu passei por uma situação bem parecida. Uma pessoa pediu uma cesta básica, uma cesta básica e tal, no centro espírita que eu fui. E aí o meu cunhado pegou e falou, não, tá, eu vou ver se eu arrumo tal para você. Aí falou comigo, André, consegue uma cesta básica semana que vem e tal? A gente consegue, a gente traz aí. Aí aconteceu, na semana seguinte, eu nem lembrei, esqueci. Aí o cara foi lá pedir, né? Pro meu cunhado, o cara não tava. Aí vieram falar comigo. Eu falei, putz, esqueci de trazer, cara. Olha, é o seguinte, semana que vem a gente dá um jeito de trazer para você e tal. Aí, o cara voltou num sábado lá e para pedir, aí conseguiram, arrumaram para ele. Aí ele foi num domingo, aí eu cheguei lá no domingo, tal, aí ele na calçada me abordou, tô esperando aquela cesta que você me prometeu. Olha, ele já tinha ganhado essa cesta no dia anterior, eu não sabia. Aí, mano, sabe o que aconteceu comigo? Eu senti culpa. Ele falou, tô passando fome, a família, não sei o que. E eu me senti culpado por ter esquecido por 2 semanas. E, na verdade, o esquecimento, que hoje eu entendo, porque aí depois, no mesmo dia, aconteceu, putz, cara, você tá sem comer, não tem nada para comer, não, tudo bem, te dá um jeito aqui e tal. Aí comprar um negócio, demos para ele ali. Aí, passado umas 2 horas, vieram me contar que ele recebeu, o cara recebeu. Bom, o que aconteceu? Essa culpa, gente, por não ter ajudado, ou culpa por ter esquecido, na verdade, não foi um esquecimento, é porque ele não precisava. Porque a confederação e as leis divinas, elas sempre vão trazer ali o processo de ordem. Então, eu teria me lembrado de trazer, se fosse realmente importante ele receber aquela cesta básica. Eu teria me lembrado. Então, cuidado com isso. Aí que eu fui fazer? Eu acessei, gente, um processo de crença lá religiosa. Então, tomem cuidado com fora da caridade não há salvação, com todo respeito ao holograma. Com todo respeito mesmo à interpretação disso, porque muitas vezes você coloca que a única condição de você ser salvo é a caridade. Aí eu pergunto, o que é ser salvo? Porque aí veio aquela crença, poxa, eu não ajudei, então não vou ser salvo. Só que é muito inconsciente, você nem percebe. E quando você vê, você acaba criando autossabotagens por ter não ajudado o outro, então não mereço ser ajudado, ou tem que dar alguma coisa errada para mim. E é isso que acontece com todo mundo o dia inteiro. Porque no fundo, até esse fora da caridade não há salvação, na verdade, gente, nós precisamos sermos salvos. Ali foi usada uma metáfora para explicar uma mensagem. Agora, quando você traz para 2023 e percebe que não, a necessidade principal é colocar esse amor em movimento. O amor em movimento, amor em ação, a minha capacidade de gerar vida. Isso pode ser feito de todas as maneiras. E muitas vezes confundimos essa vivência do amor
com a esmola ou com uma coisa material. Claro, não estamos dizendo aqui que não é para você ajudar ninguém, mas no fundo, reflita se você precisa ser salvo. De fato, você precisa ser salvo ou ser salva? Quando se fala nas mesmas mensagens que nenhuma ovelha se perde no caminho, etc e tal, cara, você faz parte da fonte do universo, você é um ser crístico. Como é que a fonte do universo, como é que as leis da natureza vão esquecer de você, a ponto de você precisar de ser salvo por algo? Então começa a buscar um processo reflexivo para você se libertar dessas crenças que te culpam. Você que está assistindo a gente aqui. Porque no fundo, reflita, você não precisa ser salva. Todos nós, a humanidade inteira desse planeta, a humanidade de todos os universos, já está num processo de ascensão. Não há a necessidade de ser salvo ou não. E no fundo, todos nós fazemos parte desse processo de ascensão, desde como mônada até chegar a outros níveis. Mas todos esses níveis superiores, nós já estamos salvos, porque nós somos e existimos. Então, cuidado, começa a quebrar tudo isso. Começa a quebrar algumas crenças e se permita ser você. E isso é tudo. Ser você mesmo, ser a fonte criadora, vibrando uma frequência elevada em tudo que você faz. Olha só que pergunta da Vanessa, bem no momento final da nossa live. E aí, Marcos, tem alguma técnica ou exercício que nos ajude a melhorar? Robson, Dr. Pacha, não sei se ele está aí também. Enfim, tem alguma técnica? Eu posso falar. Eu fiz um vídeo no meu canal chamado Não Há Espaço para Culpa na Matéria. Foi um dos vídeos mais vistos lá do canal Espiritualidade Estelar. E aquele vídeo, acho que eu estava lavando a louça, eu recebi a inspiração, saí de lá e vim gravar. E recebi o vídeo inteiro. Porque a minha história de vida não foi fácil. Eu passei por muitos desafios e eu poderia sim ter me afundado na culpa. Meu processo de despertar foi muito desafiador, quando não é, né, Rob? De quem não foi, né? Quem não foi. De quem tem programa espiritual de liderar a egrégora, quem não teve um processo desafiador. E o que eu fiz para me reconhecer é que todos os processos onde eu cometi atitudes às quais eu me arrependia de alguma forma, aquilo não era eu. Aquilo não era eu. Aquilo ali era simplesmente o veículo da criança ferida, do quadro obsessor, da obsessão espiritual e do adoecimento da minha consciência naquela época. E que aquilo ali é só uma experiência. Então, o exercício que eu faço, que me ajudou, eu me afastei. Eu me esvaziei do meu eu. Eu deixei aquele eu se esvaziar e eu entender que a minha essência divina estava dormindo e que agora ela vai despertar e que a partir de agora eu sou outra consciência. Então, o passado passou. Então, agora eu trabalho o meu eu nesse momento. E tem um exercício que eu gosto, que além de para a gente trabalhar a culpa, é para trabalhar a leveza de todos os problemas, que é pegar aquele vídeo que começa a mostrar a Terra se afastando. E aí afasta a Terra, o sistema solar, e aí as galáxias, e tudo, até chegar na matriz da criação. E aí quando você vê aquele seu problema que está te tirando a paz de espírito, que não tem nada mais importante do que a nossa paz de espírito, fica desse tamanhozinho. E de repente parece que vem uma inspiração para você lidar com aquilo. Então o que eu faço? Eu me distancio do problema. Eu me distancio daquele fato passado. Eu reconheço que aquilo não era o meu eu crístico. Era o quadro obsessor atuando através de mim. E aí eu me empenho no agora em servir. Em servir. Não, a palavra melhor, André, não era caridade. Era serviço. Nós temos aqui na Terra para servir, para pôr o nosso dom divino em fluxo. Quando você serve, você está trabalhando para outra consciência encontrar a luz dela. Então, a veículo da manifestação crística é o nosso serviço, que é pegar o nosso dom divino, seja ele qual for, e colocar ele em fluxo em prol do despertar de outras consciências, em prol da nossa Terra. Então, se distancie um pouco. Se esvazie do seu eu. Não se identifique com esses erros, com seus traumas do passado. Encontre o seu dom. E quando você encontrar o seu dom,
que ninguém vai te dizer qual é, você vai ter que entrar em contato com ele, aí você pega esse dom e põe em serviço, aí você vai ver a culpa se transmutar, você vai ver o medo se transmutar, você vai ver a dor se transmutar, e aí você vai ser um guerreiro que vai para a guerra, a batalha da ascensão, a batalha da consciência, e munido da sua fé, você vai vencer qualquer batalha, pois quem tem fé, para quem tem fé, nada é impossível. Carregue-se da sua fé, esvazie-se desse seu eu, se distancie dessas dificuldades do passado, se afaste dos problemas e você vai ver que o caminho da luz vai se desenhar para você. E se desenha naturalmente, né? Sem que você precise forçar nada. Se desenha naturalmente, você entra no fluxo. No flow. No flow natural. Ansiedade apaga, né? Não vai ter ansiedade mais. Não vai ter mais a necessidade de controle. A gente se liberta realmente da depressão, né? Também. Maravilha, hein? Quer comentar, meu querido? Tô quase. Espera aí que ele tá meio aéreo aqui. Eu espero mais um pouco. Eu senti uma coisa diferente aqui, então por isso que eu perguntei para ele. Deixa eu só ver aqui a pergunta pergunta não, comentário, né? A caridade deve ser movimentada pelo amor. É isso aí, não pela culpa. Né? Ajudar por amor é maravilhoso. E é maravilhoso, meu. Nossa, a gente sente prazer, alegria. Sabe por quê, André? Porque se o movimento ele é pelo amor, você acessa o seu Cristo interno. Quando você ajuda outra consciência com amor, que eu chamo de serviço, quando você serve, o que acontece? Você está ligado com o seu eu crístico. O seu eu crístico está ligado com o plano evolutivo. E o plano evolutivo vai te dizer, se não é para ser, você vai esquecer a cesta básica. Porque não estava dentro do plano evolutivo. Quando você ajuda pelo amor, é o verdadeiro serviço. Então, por exemplo, eu estou lá com a pessoa e eu vejo, quando aquele impulso vem de dentro do meu coração, eu faço qualquer coisa. Porque eu sei que eu estou no fluxo do plano evolutivo. Agora, quando vem uma pessoa cobrar uma caridade, fazer um pedido, eu sinto logo no campo que aquilo ali é um processo evolutivo que a pessoa tem que viver. E que ela vai precisar se esforçar para sair daquele processo evolutivo. Então é por isso que quando nós estamos no fluxo do amor crístico, nós podemos sim servir. Porque nós vamos estar respeitando um plano evolutivo. Existe um plano evolutivo para cada consciência dentro do domo terrestre, dentro do universo. Tem uma programação. Essa programação é feita pela nossa fonte de consciência cósmica. Então, muitas vezes, quando eu ajudo por conta da minha criança ferida, que quer reconhecimento, ou pelo padrão de culpa, porque eu estou sendo ruim, porque eu não estou ajudando, porque ele está com fome, você tem que ajudar de coração pelo amor, porque aí você está no fluxo do plano evolutivo. E aí você pode fazer a caridade que for, você está alinhado com o plano. Agora, se você não trabalha a sua criança ferida, o seu ego e a sua necessidade de aprovação, e você não ajuda pelo amor e sim pela culpa, você entra em outro fluxo, o fluxo do eu inferior. E aí você vai agir em desacordo com o plano evolutivo. Nós precisamos entregar os ditames da nossa linha temporal para o plano evolutivo divino. Nós precisamos deixar que o plano nos guie, e aí sim a gente vai ser um veículo desse plano cósmico crístico e vamos poder semear cura, amor e servir da maneira adequada, sem ferir os ditames evolutivos de cada consciência. Não é, doutor Pacha? Como você sabe disso? Pode se aproximar do microfone, doutor Pacha. Previado, esse dinheiro? É, o engenheiro. Seja bem-vindo, Dr. Pacha. Obrigado pelo convite. Eu agradeço pela presença. Doutor Pacha, a gente estava falando aqui de caridade. Eu gostaria que o senhor desse a sua visão de como ela pode ser, o que é realmente o serviço, qual é o aspecto harmônico de auxiliar outras consciências. Água, né? Deixa eu pegar um água aqui. E como libertar-se da culpa para ocupar essa nova terra? A partir desse amor genuíno. Prático, eu saí de outra dimensão, aonde fui morto e deixei minha família toda, esposa e 2 filhos, para vir para essa dimensão. Mas eu não sabia o que esperava aqui. Só o que me alimentava era o ódio de ter perdido uma guerra
e aonde tinha perdido uma família, uma esposa e 2 filhos. Foi-me apresentado um projeto de evolução, na qual traria a evolução de muitas consciências nessa dimensão onde estamos hoje. Na primeira oportunidade, eu tive que fazer uma cirurgia no duplo etérico da pessoa que havia me matado em outra dimensão. Essa foi a minha maior caridade. Porque eu tive que colocar do lado o ego, tive que colocar do lado o sofrimento e a culpa. Mas como você pode ter culpa se você não matou, você morreu? Mas a culpa porque eu deixei para trás a minha família, né? Tive que deixar tudo para trás. E simplesmente olhar para o planejamento evolutivo que vim fazer aqui. Então, quando você olha para o planejamento evolutivo que veio fazer aqui, que não é somente ajudar o outro, mas ensinar o outro, você muda a forma de pensar de caridade. Porque a caridade é linda, mas ela não pode ser fantasiosa. A caridade é ajudar e ensinar. Não é somente ajudar, porque senão você está praticando metade da caridade. Criando submissão. E se você pratica metade da caridade, é melhor não praticar. Porque você está criando dependências, laços emocionais. É muito bonito porque mexe com o cardíaco, né? Uhum. Isso faz bem para a alma ajudar uma pessoa. Mas até que ponto aquilo é uma ajuda e não um atrapalho? Uhum. E uma interferência no plano. Ajude a levantar e ensine a caminhar. Porque senão você vai segurar ela a caminhar e você não vai deixar para que ela tenha autossuficiência evolutiva. Posso ser direto e incisivo como a espada. Mas uma cirurgia que retira um tumor, ela dói por um quanto. Depois que a ferida fecha, aquela dor some para sempre. Essa é a cirurgia de consciência que preciso dar para todas as pessoas. Se você vai sentir, se isso é certo, se foi duro, se não foi, essa não é a minha missão. Mas a minha missão é fazer isso, trazer esclarecimento para você. Sinta. Não siga o que eu estou falando. Para ver se isso faz sentido na sua vida. Porque se fizer sentido, muito bom. Se não fizer sentido, procure qual sentido é a caridade na sua vida. Se não é somente alimentar um ego. Né? É, perfeito, Dr. Pátia. Perfeito, obrigado, Dr. Pátia. É exatamente isso. A vida sem sentido não nos move. Eu brinco dizendo que viver sem propósito é vegetar. Realmente. Esse aqui é mais cirúrgico do que o próprio bisturi. Eu também sou raio azul também, bem afiado, né? A Terra está num processo evolutivo de sutilização. Estão com todas as forças, derrubando todos os equilíbrios débicos, incluindo pessoas. Quanto mais pessoas densas estiverem sobre a face da Terra, mais difícil a sutilização de Gaia. Por isso são ofertados separações, por isso são ofertados guerras, por isso são ofertados liberdades falsas de consciência para que alimentem o seu ego no final. E assim alimente o eu
e eu haja separação? Porque todos são humanos, todos são sementes de um só lugar, né? Sim. Por que eu preciso separar isso? Por que você precisa ser o seu raça branco, você é raça negra, e aí vai buscar a ferida de dizer você não sabe o que o povo negro passou no passado. Uhum. Mas você acabou de falar no passado. E hoje? O que você está fazendo para ser aceito hoje? Pacha, mas não tem oportunidades. Por que você não busca oportunidades? Por que você alimenta essas ondas de separação? E você não sai daquela zona e você não estuda, você não aprende, você não se liberta daquilo. Deixa se envolver no inconsciente coletivo de uma massa e te puxa para baixo em vez de você se soltar e puxar para cima aquelas outras com conhecimento. Essa é a tática mais antiga, dividir para conquistar. Sim. E o cavalo de Troia, que você acha que é um presente, ser a separação é algo bom, e quando abre-se, você separou dos seus amados, inclusive familiares. Isso inclui políticas, ideologias, dogmas, tudo. A separação é a missão da ordem dragão negativa. Não é a união. Porque quanto mais separado, mais fraco. Isso. Você já colocou em uma prateleira 4 braços para segurar numa prateleira. Se você tira as da ponta, ela vai cair. Isso. É mais fácil unir do que separar. Porque se você separa, ela vai ficar assim e vai quebrar um dia. Sim. Sim. Ideologias, separações, dogmas, tudo foi planejado para a ordem negativa. Reptilianos, chopates, viram que em linhas temporais no futuro isso faria sucesso. Por isso estou investindo no que é o ecossistema para que tudo não fortaleça o seu corpo físico e você não se equilibre nem para dormir. E você viva em um estresse diário. Porque à noite não dorme, você continua a trabalhar. Porque de dia o corpo procura deva para descansar, para conectar e não tem. E à noite vai procurar em outro lugar e encontra uma guerra astral acontecendo no meio do caminho. E é implantado tecnologia, se você volta, cheio dessas coisas. E foi o que aconteceu com você, né? Uhum. Então, vigilante. Vigiai e orai. Sentinelas. Não dá para descansar se esse é o seu pensamento que você acha. Nunca vai descansar, nunca vai, enquanto estiver vivo e quando estiver morto também não. O trabalho, o serviço nunca acaba, né, doutor Pacho? Estamos servindo a todo momento. A morte não é o fim, literalmente. Porque eu morri e estou aqui de novo. Né? Não existe fim. Existem missões para a sua consciência evoluir. Se for necessário regressar para outra dimensão, você vai. Não tem escolhas para a sua consciência, porque ela precisa evoluir. Caso contrário, fica estagnado em vácuos temporais, presos em vibrações que você mesmo colocou suas correntes. Né? Por isso está aqui na Terra, para tirar, quebrar todas as correntes que te prendem, mesmo sejam elas emocionais, sejam elas materiais ou espirituais. Né? Perfeito. Muito obrigado, Dr. Pátia. Muitíssimo obrigado. Nós todos que estamos aqui precisávamos ouvir e sentir tudo isso. A gente consegue sentir a vibração, inclusive você, gente que está aqui na live, comente aí se vocês estão sentindo, o que vocês sentem. Olha, eu acho que para não perder essa vibração, vou fazer uma breve meditação. Mas eu gostaria que vocês aqui que estão assistindo essa live comente sobre o que você sente nesse momento. Porque, no fundo, nós estamos aqui no mesmo lugar. Não há distância física para nós.
Você sabia que sua voz é quantiônica? Quartiônica? Ela adentra ao quanto da molécula. Por isso que você transforma em suas meditações as coisas. Você eleva em angstroms. E cada palavra meditativa que alcança mais de 10.000 angstroms em suas palavras em meditação. É o dom do laríngeo. É. O dom do laríngeo. Você tem um dom de transformar com a palavra, com o comando apométrico. E isso é transformador para uma consciência que veio com conteúdos grandes. E você está sobrepujando isso passo a passo. E a sua missão aqui não é somente essa. Está iniciando ela. Você acha que está no fim? Não. Infelizmente não. Está iniciando, porque esta voz vai transformar muitos corações ainda. Todos. E você também, Marcos. Todos têm uma missão. Seja ela justa, como uma espada, ou como seja ela como um raio rosa de envolver. Porque a sua voz é codificada para isso, para tocar no átomo da pessoa. Por isso você é cientista e engenheiro, né? Show. Então vamos embora, vamos fazer uma mentalização. Falando sobre isso, hein? Faça Como? vídeos de meditações para colocar aí no seu Canal. Canal do YouTube. De meditações para que as pessoas comecem a se conectar com isso. Isso vai ser um vírus. Harmônico. Vai um vírus de amor. Vai ser um... Porque quando estamos hoje com o mundo negativado, entra-se como um vírus benéfico e transforma tudo. Nisso que é eletrônico, que pessoas usam para prender consciências em projeções negativas, ensine projeções porque sua voz transforma. Pessoas aqui, Sônia foi muito ferida na infância. Queria ser ouvida, mas não conseguia. Mas posso dizer que você não está aqui por acaso, porque você está aqui para ser transformada. Não viva o passado mais. Viva o hoje. Porque hoje você está em uma transformação. Sônia, você está sendo transformada. Um diamante precisa ser esquentado de um carvão para se tornar um diamante. Agora, para fazer os cortes da forma de transformação, é você quem faz. Você escolhe ser um carvão esquentado ou um diamante cortado e polido que brilha, que chega a cegar aos olhos da escuridão. Você escolhe isso. O que você escolhe? Eu não vou escolher, né? Ela que escolhe. Maravilha, doutor Pacho. Vamos lá, André. Vai fazer agora a meditação com a gente? Gratidão, Renato. Vamos fazer uma meditação, sim. Obrigado, doutor Pátia, pelo comentário. E nós vamos conversar mais nos bastidores para entender melhor esse negócio da voz. Mas eu sei que realmente algo se transforma. Eu quero dizer para vocês que estão aqui que realmente essa live, a gente se propôs realizar algo novo, algo diferente, algo que você, aí onde estiver, possa se renovar nessa vibração que você tem, como nós aqui, tanto eu, Marcos, o Robson, e também com a presença espiritual do Dr. Pátia, nós todos estamos nos transformando. Então, que a gente possa criar um meio de vocês sempre estarem conosco, buscando essas renovações. Antes de começar essa meditação, gostaria que vocês também entrassem em contato conosco, enviando aqui no nosso canal os temas que você gostaria de assistir, de ouvir. Já aproveita esse momento, se quiser digitar aqui no chat, os temas que você sente necessidade para se libertar. Porque esse canal foi feito para você. Liberte sua mente. E você pode libertar sua mente. Você pode ser livre.
Ok? Vamos lá. Vou pedir para você respirar profundamente. Senta bem confortável onde está. Feche os olhos. Isso. Mais uma respiração bem profunda. Isso. E cada vez que você soltar o ar, você diz internamente: eu sou luz. Eu irradio luz. Cada vez que você soltar o seu ar, você diz para você mesmo: eu sou luz. Eu sou luz. Isso. Luz. E agora nessa meditação com foco no nosso tema de libertar-se da culpa, quando contarmos até 3, você vai visualizar uma grande árvore na sua frente. Na sua tela mental em 1, 2, 3. Visualize uma grande árvore. Uma grande árvore. Bem frondosa. Árvore que você quiser. Aproxime-se de um galho e você vai notar que existe um casulo pendurado nesse galho. Isso. E perceba que esse casulo começa a se romper. Está sendo rompido, está se mexendo. E de repente você vê sair uma asa de uma borboleta bem colorida. Escolhe as cores. Isso. Uma asa rompeu o casulo. A outra asa também. Nossa, não, Isso. segura aqui. Está com as mãos. E você vai colocar no seu. Ao mesmo tempo, agora observe nesse casulo a presença de muita luz saindo desse casulo com a borboleta. E se agora essa borboleta consegue voar. E quando ela voa, ela também segue na sua direção. E ela te traz uma mensagem sobre como você pode fazer para ser livre. Qual o primeiro passo para você ser livre? Permita essa borboleta pousar em você, pousar nas suas mãos ou no ombro. Enquanto isso, você diz internamente: eu sou um ser livre. Eu sou digna de muito amor. Eu sou um ser livre. Eu sou digna de muito amor. Eu sou um ser livre. Eu sou digna de muito amor. Isso. E agora olhando para as asas da borboleta, olha para a cor, para as cores, para a luz que sai. Isso. Preste bem atenção nessa borboleta, que ela representa a tua liberdade agora. E você diz internamente: eu e a borboleta somos um. Eu sou unidade com esta borboleta. Eu sou unidade com a liberdade. Eu sou unidade com a liberdade. E não há nada que mude isso. Repita em voz alta agora. Eu sou unidade com a liberdade. E não há nada que mude isso. Eu sou liberdade. E não há nada que mude isso. Eu sou liberdade. E não há nada que mude isso. E eu escolho, a partir de agora,
repita comigo. Eu escolho a partir de agora me libertar de toda e qualquer culpa, decreto ou atitudes que eu tenha cometido que tenha me parecido um erro. Eu escolho me libertar de toda e qualquer situação que tenha me parecido um erro, uma falta ou uma atitude que gerou um mal. Isso. Eu sou livre para recomeçar. Eu sou livre para viver e recomeçar. Repita agora, sentindo. Eu sou livre para viver e recomeçar. Eu sou livre. Eu escolho ser livre. Isso. Agora escolha um símbolo para essa liberdade, uma imagem, alguma coisa que você quiser. E então, vamos voltando, abrindo os nossos olhos, escolhendo algo, uma imagem que represente essa nova fase que você inicia agora. Isso. Abrindo nossos olhos. Isso, voltando. Estou tentando. Muito bem. Agora, Marcos, tudo bem com vocês aí? Tudo. Gratidão. Ó, pessoal, deixa um comentário aí se você, como você se sentiu com essa vivência. Isso, curte, compartilha e comenta aí no canal do André, viu, pessoal? Compartilha, comenta e bora também conhecer, para quem não conhece o canal do Marcos. Repete o nome, Marcos, por favor. Canal Espiritualidade Estelar. Já deixei uns comentários aí no chat, pessoal. Depois vou comentar aqui também, viu? Gratidão, Muito André, bem. por ter participado, viu? Um grande abraço. Gratidão, um abraço para você. Abraço, Robson. Dr. Pátia, abraço. Tchau, tchau. Muito bem, gente. Gratidão a vocês. Terminando aqui a live de hoje, deixa um comentário e a gente vai continuar rumo à luz. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Muito obrigado. Em breve, acompanhe as novidades. Tem muita coisa legal aqui no nosso canal para a gente construir juntos. Conto com você. Até breve. Uau, olha os comentários maravilhosos.